Bom, é isso aí. Fala, galera. Estamos começando aí mais um projeto, um momento de conversas aí. Na realidade, já era um projeto antigo, já que a gente estava pensando em fazer, e hoje, graças a Deus, nós vamos dar início a esse bate-papo interessante. Quero desejar a você aqui uma boa noite, uma boa tarde, bom dia. Não sei qual horário você vai assistir. E eu oro e peço para que essa conversa seja edificante para vocês. Bom, falando um pouquinho antes da gente dar início mesmo, isso aqui é um projeto que tem como intuito edificar a vida das pessoas através de um bate-papo entre amigos. Logo, logo eu já vou abrir aqui o espaço para os meus amigos aqui se apresentarem também. Mas a ideia desse projeto de imediato é que possa ser um bate-papo sobre assuntos da fé que possa edificar tanto aqueles que ouvem, tanto aqueles que vão ouvir e vão transmitir o que vão aprender aqui. Na realidade, essa é uma conversa de três estudantes de teologia, não é? Nós não somos nem mestres, não somos renomados, mestres, nem nada, mas somos amantes da palavra de Deus, gostamos de estudar as Sagradas Escrituras e a nossa oração é que essa conversa de fato edifique a vida de vocês. E antes de eu falar, inclusive, do tema, deixa eu aqui abrir um espaço para os nossos amigos se apresentarem também. Pode começar com você, Wendel. Opa, bom, aí galera, tranquilo? Meu nome é Wendel, né? Como o Léo já apresentou aí, a gente congregou junto durante um período e, como ele falou, a gente não é nenhum doutor, pós-graduado em teologia, mas nós amamos a palavra de Deus, gostamos de buscar e entender e compreender as Sagradas Escrituras e a gente quer contribuir aí, seja como o Senhor Deus quiser, para o aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Espero que de alguma forma a gente possa auxiliar vocês aí, trazendo alguma informação e o pessoal que for deixar comentário, depois a gente vai ver os comentários, também vão ser ajudados pelos comentários da Igreja de Cristo, tanto vocês quanto nós, aí um edificando o outro. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, doutor Ângelo. Fala com a gente aí. E aí, pessoal, né? Eu acho que, acredito eu, né? Já apresentando como o Léo já fez, né? Ângelo aqui falando. Péssimo. Mas acredito que nós somos amadores nos dois sentidos da palavra. Tanto amadores, teólogos amadores que amam a palavra e teólogos amadores porque não tem uma formação acadêmica, vamos dizer assim, oficial, né? Mas o que Amém. a gente é um amador porque ama a palavra e tem certo zelo por ela, né? Um zelo que muitas vezes consome, que arde, que queima. Às vezes a gente quer abandonar isso, mas não sei se a palavra seria felizmente ou infelizmente, a gente não consegue, mas estamos aqui para crescer junto com todo mundo, né? Aliás, essa é uma fala interessante do Ângelo, do Ângelo, né? Porque somos três aqui que corre, às vezes das responsabilidades que às vezes o ministério nos traz, mas não tem jeito. A formiguinha do evangelho picou os nossos corações e não tem como fugir. E nós somos amadores, inclusive, nesse negócio de podcast, de É, conversa também, né? Então, vocês aí nos perdoem qualquer falha, qualquer, qualquer sigamos e jeito prossigamos em errado aí. aperfeiçoá-lo. Isso, e nós vamos aprender. E essa conversa, aqui para deixar para vocês também uma indicação, ela está num canal onde o Ângelo também posta vídeos semanais sobre assuntos também da Bíblia. Então, fique aí o convite para que vocês acompanhem também, assistam os outros vídeos, assuntos interessantíssimos. Esses dias ele postou sobre Lúcifer. Se você não entende muito bem sobre esse assunto, ou quer entender melhor essa nomenclatura e o que ela de fato significa, vai lá, assiste, que é um conteúdo muito bom. Amém, gente? A gente pode começar então? Amém. Vamos dar início à nossa Bora. conversa? E para começar, nada mais atual do que falar do que está na atualidade, né? Tanto na política quanto infelizmente, nos escândalos e nas redes sociais em peso, que é sobre igreja. Esse é um assunto que, cara, tem pegado bastante. Infelizmente, tem surgido muitos escândalos,
de igrejas grandiosas, né? E, e me chama a atenção que por causa desses escândalos e por causa do que tem acontecido, principalmente do envolvimento da igreja, das grandes igrejas na política, tem surgido um movimento que tem crescido muito ao longo do tempo, que são os famosos desigrejados. E, e infelizmente, eu estou até com os dados aqui. Segundo o IBGE, e essa consulta foi feita em 2022, tá? Segundo o IBGE, 27% da população brasileira, ou seja, 47 milhões, se consideram cristãos. Mas olha só que interessante. Desses 47 milhões de brasileiros, 9,3% se diz desigrejado, ou seja, que não pertence a nenhuma igreja, não é? E o Datafolha, oi, perdão? Teve um. Não, Vocês falaram alguma coisa? não. Cassiane mandou Ah, não, é notificação que aqui deu no um. Instagram e apareceu, vibrou o celular. E desses números, a tendência é que por ano, ou seja, esses dados é de 2022, a média é que por ano cresça 2% ao ano o número de desigrejados. E isso porque eu estou falando de uma pesquisa que foi registrada em 2022. E nós estamos no ano do polo onde mais assuntos têm surgido em relação à igreja, tanto o envolvimento dela com escândalos ou qualquer tipo de problema, e também sobre a crescente, né, dessas igrejas, as megas igrejas, as igrejas tomando proporções que até então não tinham, não é? E aí, pensando nisso, falei, bom, para nosso primeiro papo, vamos falar sobre igreja. Porque apesar desse número estar crescendo, uma das coisas que nós concordamos, nós três, antes mesmo da gente puxar o bate-papo aqui, é que a igreja ela é essencial. Mas qual igreja nós estamos falando? Na verdade, que igreja nós estamos falando? Então, nessa primeira conversa agora, vamos analisar o que está fazendo essas pessoas abandonarem as suas igrejas e tomarem a decisão de se tornarem desigrejados ou não pertencentes a qualquer instituição. E aí eu já vou começar o esquenta aqui, já passando inclusive pro Wendel. Um dos pontos que, inclusive, as pesquisas nos mostram esse avanço do desigrejado é as decepções com a liderança, Wendel. A gente percebe Sim, que muitas pessoas têm se decepcionado muito com as lideranças, né? com certeza, né? A gente tem um problema grave com liderança na igreja. Uma das coisas que eu identifico assim é a falta de conexão do que a Bíblia define o que é ser líder com a forma com que as pessoas querem liderar hoje, né? Então você vai para os ensinos do Senhor Jesus, por exemplo, que vai dizer quem quiser tornar-se grande, né, deverá ser o servo, deverá ser aquele que serve, o menor. E hoje a gente tem uma ideia de liderança da igreja em muitos o mestre ovacionado, né? Como a gente vai ver mais à frente aí, como o pessoal de Corinto fazia com alguns líderes ali, e essa não é a visão bíblica, né? O líder da igreja, aquele que está ali à frente da igreja, ele deve ser aquele que mais serve, aquele que está mais disposto a visitar, mais disposto a doar o seu tempo, a doar da sua disposição de vida para as pessoas que estão congregando com ele, né? Amar de forma ativa os membros da comunidade onde ele está liderando, tanto ele quanto os auxiliares, né? E acabou que o púlpito se tornou um lugar de destaque, não um lugar de serviço, não um lugar de servir, mas um palco, onde o astro da noite está ali, né? Onde existem igrejas que eu entendo a questão do respeito, né? Da liderança, é claro, mas ultrapassou já esse limite de, de respeito
e passou por um processo que beira, né, em alguns casos, beira a idolatria, por exemplo, né? Então a gente precisa haver na igreja uma reforma quanto à liderança, a liderança precisa retornar a essa intimidade com os membros, né? Porque você tem aí uma mega igreja com 5, 10 mil membros, o pastor não conhece metade dessa congregação. Não conhece a vida, não sabe quem são, não sabe nome, quando muito, recorde de ter visto no salão da igreja. Então fica desconexo da realidade dos irmãos, né? E aí depois você tem eventos e mais eventos, como a gente já ouviu muitas vezes, né? É, ofertas levantadas aí, meio quase que na obrigação para dar de presente no dia do aniversário do pastor da igreja, e as pessoas têm que dar um jeito de conseguir, porque tem que honrar o anjo da igreja, esse tipo de coisa que perde completamente o sentido do que é servir a Deus e de como um líder deve servir a igreja, porque o objetivo dele, levantado por Cristo, é de servir, assim como o nosso Senhor veio servir, nós não somos maiores do que ele para sermos servidos. O nosso objetivo é servir o outro. E as outras pessoas, cada um na sua disposição, no seu chamado, vai nos servir também. Existe uma confluência da parte do Espírito Santo em agir sobre cada membro, cada pessoa do corpo de Cristo, como a gente pode falar isso posteriormente, com relação aos dons, né? Como Paulo vai dizer, um é como se fosse o olho, o outro é como se fosse a orelha, e cada um tem a sua função distinta um do outro, um não é melhor, superior ao outro, todos precisam uns dos outros. E é nesse sentido que eu acho que a gente perdeu muito do que é a liderança cristã, né? E, entre outros aspectos, nós temos que eles têm que ser o exemplo, e muitas vezes a gente acaba não vendo esse exemplo claro, a falta de cuidado, muitas vezes, com os membros, né? Algumas aí vai de igreja para igreja, tá? Vai de pessoa para pessoa, de líder para líder, mas tem líder que conhece bem aqueles que dão dízimos altos, e aqueles que não conhecem nada dos que dão um pouco dízimo, ou que não consegue dizimar. Esses são meio que colocados de lados. Outros é aquele que pensa igual ele, aquele que pensa igual ele, então tem toda essa divisão na liderança que acaba ofuscando o sentido do verdadeiro líder, que é servir, que é buscar comunhão, que é orientar, que é corrigir quando os membros estão fora do padrão, mas para ele corrigir, ter essa capacidade de correção, ele precisa ali ser um exemplo, né? Isso aí é só uma introdução, então eu não vou me aprofundar muito nos quesitos aí, tá? É interessante isso que você falou, né? Porque eu não sei como e quando surgiu isso. Ah, mas depois que criaram essa ideia de uma classe hierárquica dentro da igreja, eu acho que desvalorizou alguns ministérios e elevou outros no sentido de fazer com que esse ministério que foi elevado ganhe uma certa autoridade e poder que, na realidade, se a gente for ver biblicamente, não tem. Eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer, né, Wendel? E aí surgem jargões perigosos, como, por exemplo, usam inclusive as Sagradas Escrituras, tipo, não toque no ungido do Senhor para legitimar, por exemplo, erros ou legitimar escândalos ou silenciar, inclusive, vozes dentro da igreja, Uhum. baseado em uma passagem do Velho Testamento que aponta para um outro contexto e um outro sentido, né, Ângelo? Entra aí também já nessa parte da conversa também. Acho que primeiramente é um dia muito feliz para mim, que eu nunca imaginei que iria ouvir na mesma frase do Wendel, igreja e necessidade de reforma. É, brincadeiras à parte aí do nosso antigo convívio pessoal, né? Mas é um dia E é relativamente feliz interessante a para gente mim. pontuar, né, ô, Ângelo? Estamos conversando, mas são três amigos que estão conversando. Três amigos que já Exatamente. conversam sobre esses assuntos há anos. Então, A o única que nós diferença é estamos que nós fazendo estamos aqui expondo agora essas conversas, né? é isso aí. Mas comenta aí, Então, Ângelo, o que que você acha dessa parte da liderança? a liderança, né? Todo poder ele corrompe, né? Já diz uma filosofia isso há muito tempo atrás. Até mesmo mais antigo que o Novo Testamento, né? O poder corrompe. E infelizmente o próprio Cristo vai dizer que dentro da sua seara tem joio. E é uma coisa que
a maturidade cristã ensina que a gente vai encontrar pessoas que literalmente são joios, sejam eles servos, sejam eles membros ou seja eles líderes, né? Até mesmo o termo anticristo, né? Aquele que não só o termo anticristo, aquele que se opõe, mas aquele que vem no lugar de Cristo, né? Que você coloca no lugar de Cristo. Então, assim como tem o anticristo, há antipastores, né? Aquele que se finge pastor, aquele que se finge presbítero. Paulo vai falar na segunda carta a Timóteo, se não me engano, a primeira no capítulo 3, doutrinas de demônios, né? Então, é natural que isso aconteça com a igreja desde o começo, né? A gente vai chegar ao ponto aí de quando a igreja se torna templo, há pessoas que se convertem pelo simples privilégio do poder, não uma conversão genuína. E infelizmente, essas pessoas, com o advento da internet, com o advento da ser mais fácil publicar as coisas, né, ficou mais evidente dentro da igreja isso, o escândalo, né, se torna mais evidente e o problema é pensar, e é triste pensar como essas pessoas chegaram ao poder. Será que corromperam outras pessoas que eram sinceras, corromperam por influência, corromperam por dinheiro, ou até mesmo por prazeres, né? O meu antigo pastor que eu congregava na cidade de Porã, ele falava que o grande problema do cristão, quando ele recebe uma oportunidade de liderança, é o problema dos 3 P's: poder, prazer e prestígio ou privilégio. Então isso corrompe o homem. E é natural, você assume um papel de líder, de responsabilidade sobre outras pessoas. Igual o Wendel colocou muito bem, Cristo ensina que quando você recebe isso, você desce um degrau. E você escuta isso muito na separação de obreiro. Ah, agora você não está subindo o degrau, mas você está descendo. Você, em Cristo é o contrário. Você, quanto mais elevado, mais você desce. De fato, em Cristo é assim. Mas na sociedade acontece ao contrário. Tanto a gente pode tirar isso da igreja e olhar para o poder público, que a Constituição diz que o poder emana do povo, mas o povo não manda basicamente nada, né? Quem manda é os políticos que nós elegemos. E basicamente isso na igreja. Quanto mais alto o cargo eclesiástico, menos ele serve e mais é servido. E a grande massa, como eu não gosto desse termo, mas o chão de igreja, né? Eu não gosto desse termo, mas o chão de igreja é que sofre, né? Esse é o chão de igreja que promove, que digamos que elege essas pessoas de certa maneira, seja ela dentro da linha reformada, que existe um concílio e você elege os presbíteros, né? Ou também dessa parte nossa pentecostal, nós 3 temos essa origem assembleiana que de forma indireta o povo ali também elege os seus diáconos, seus cooperadores, presbíteros e pastores. O Léo tinha comentado, só para pontuar aqui, sobre da onde vem, né, essa questão do formato de liderança que a gente tem hoje. Aí me voltando aqui na memória em algumas coisas que eu li, eu recordei que esse debate sobre a liderança como a gente tem hoje, né, vem da Igreja Católica, dos bispos, do bispado, que na Igreja Católica é mais acentuado porque eles colocam que tem que ter origem, né, tem que ser pessoas que se assentaram aos pés dos apóstolos, aprenderam com os apóstolos, e aí vem, igual, por exemplo, Policarpo, que aprendeu com João, e aí Policarpo ensinou outro, então tem que ter um Sucessão discípulo, apostólica. você tem que ser discípulo de apóstolos. A igreja evangélica quebrou isso, mas a visão, a ideia do bispado ainda permanece. E isso começou, se não me falha a memória aqui, tá? No final do século I, né? Para o início do século II, com as disputas entre Orígenes e, se não me engano, com Tertuliano, que eles estavam debatendo as questões dos dons, que alguns estavam querendo anular os dons já estavam com uma ideia de que os dons estavam só na casta do bispado, e ali entra uma discussão entre Orígenes, e é tanto que Orígenes, muita coisa ele fala errado, sim, né? Tem algumas doutrinas dele que são aí do ponto de vista teológico herético, mas em outras são consideradas heresia só porque não vai bem, não ia bem com a visão que o povo queria ter. É uma outra questão, os
os bispos da época queriam proteger a igreja de heresias, só que nesse intuito de proteger a igreja de heresias, criaram essa cúpula de magistrado, que é eles que vão decidir agora qual que é o rumo da igreja, coisa que não tinha antes. Então, tinham os líderes, os pastores, aqueles que tinham os dons de instrução, que ensinavam, mas também tinha os irmãos que levantavam, entregavam ministrações, entregavam profecia, o irmão que tinha uma revelação, um sonho, alguma coisa que Deus havia entregue, tanto que Orígenes fala muito disso nos seus escritos, falando, argumentando que existiam pessoas na igreja dele que viviam esses dons e que os dons estavam cessando porque faltava santidade na igreja. A igreja não estava buscando mais, o povo estava acostumado já com a facilidade do mundo e das coisas do mundo, então, intimidade com o Espírito Santo. A partir daí, tem essa disputa entre os bispos, e daí é que surge essa cultura cristã, que acabou se tornando uma cultura nossa, dessa visão de liderança, que não é uma visão muito bíblica, né? Não é uma visão dos apóstolos e da igreja primitiva. E é legal que tem um ditado que diz, né? Quer conhecer um homem de verdade, dê poder a ele. E é interessante a gente analisar, por exemplo, a história da igreja, né? Ah, na época, antes da igreja se tornar, inclusive, uma religião oficial do próprio império da É, época, que na realidade não foi nem Constantino, foi depois de Constantino, um tempo depois, quando ela se torna oficial e é dado uma certa liberdade, um certo poderio à igreja, é a partir daí que a gente começa a ver um certo tipo de corrupção entrar na mente das pessoas. Porque parte daquilo que a gente falou aqui no início, não é? Quando se sai do propósito e se sai daquilo que as escrituras diz que deve ser uma liderança, a tendência é o coração se corromper. O próprio profeta Jeremias disse que o coração é a parte mais enganosa que nós temos, é o mais enganoso, não é? Então, quer descobrir quem o homem é, dê poder a eles. Então, aí você pega todo um contexto, né, das Sagradas Escrituras, a inclinação que a pessoa tem para o mal, quando ela assume um certo tipo de poder, responsabilidade, que ela não está preparada, como o próprio Ângelo falou, né? Falta preparo sobre isso, e ela começa a entrar numa onda de corrupção do que diz as Sagradas Escrituras, o que sobra são escândalos morais e financeiros, que é o que nós estamos vendo aí. Que é, inclusive, um dos pontos registrados, inclusive, nas pesquisas que levaram pessoas a abandonarem as suas igrejas. Escândalos morais, escândalos financeiros. Então a gente começa a ver, por exemplo, um país que tem 47 milhões de que se dizem cristãos, e a gente vê a corrupção aumentar, tanto no Brasil quanto dentro da igreja. E parece contraditório, porque o que as Sagradas Escrituras nos ensina sobre o que é ser cristão, se nós temos 47 milhões de cristãos no Brasil, era para o nosso país estar no outra direção, sendo que temos cristãos, ou que se dizem cristãos, ou que se dizem evangélicos, tanto na política quanto nas questões sociais, ou seja, em todos os âmbitos. Então, por que que não há essa melhora? Por causa dos escândalos, tanto moral quanto financeiro, não é? E aí você pega a igreja, ela parte para um princípio de corrupção e dentro dessa corrupção há uma traição, há momentos de traição do que diz as Sagradas Escrituras e a igreja ainda nos dias de hoje, né, Ângelo, ainda se tornou uma máquina de fazer dinheiro ao ponto de vista externo. Do Né? ponto de vista econômico é fantástico, né? Como diz o ditado popular, né? De grão em grão a galinha enche o papo. E hoje em dia, pela região do país onde eu moro hoje, para quem não sabe, nós três éramos da mesma cidade, só que eu acabei me mudando por força maior de cidade e de estado. Hoje estou no estado do Paraná, no interior, no noroeste do Paraná. E vocês dois continuam aí no interior de São Paulo. Mas aqui, pelo que eu percebo nas igrejas da Assembleia de Deus por onde eu passei, margitoriosamente, quem ainda sustenta a igreja são os aposentados. Essa parte essa parte, essas pessoas mais antigas, que são mais submissas, elas
Elas, não que elas só têm dificuldade de pensar, mas elas são mais submissas do que as novas gerações hoje em dia, que pensam, que vão atrás. Ô, o cara falou ali, será que o pastor falou tá certo? Será que tem fundamento? Da onde ele tirou isso? Pessoas que pensam um pouco mais, né? Que sabem usar um pouco mais a tecnologia a seu favor, ali de forma, digamos que de forma sábia, né? Que vai atrás para ver se tem fundamento aquilo ou não, se faz sentido. Igual o Wender, você comentou sobre a questão de como tem origem a isso, né? O episcopado papal da Igreja Romana. O Brasil, como tem influência americana, até mesmo no off-topic aqui, a gente estava comentando sobre o Wendell fez a brincadeira da minha barba e da minha camiseta vermelha. O Paulo Leivas Macalão, que foi um grande pastor assembleiano, né? Até vamos dizer assim, uma das primeiras divisões da Assembleia de Deus, né? O Ministério do Madureira. Se eu não me engano, ele era filho de militar, filho de general. Café Filho, o vice-presidente, se eu não me engano, de Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas acaba cometendo o suicídio, né? O suposto suicídio, ele era da Assembleia de Deus do Madureira. Então, Na nós já realidade, não é Getúlio Vargas, né, que comete. Ou é Getúlio Vargas que comete suicídio? um suicídio, né? Entre aspas, um suicídio, né? O cara dar um tiro no seu próprio peito a 1 metro de distância é meio complicado, né? Nem eu que tenho um braço tão grande assim, acho meio difícil. Certo. Eu tava confundindo aqui com Juscelino. Olha que Não, viagem. Mas Juscelino, tá Juscelino certo. Kubitschek. Então, o Café Filho, se eu não me engano, ele era da Assembleia de Deus do Madureira. Então, nós temos esse costume militar, já vem aquela questão de. Já nós pensamos em hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E justamente a ordem não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Mandei você fazer uma ordem, missão dada, missão cumprida, como diz o Tropa de Elite. Então, como a nossa igreja vem desse costume antigo já de hierarquia e militarismo, daqui a pouco vamos chamar de esquerdista aqui, mas tudo bem. Né? Minha família já me chama disso. Mas não tem problema, eu não sou. Se você for de Mas. esquerda, você já fala logo que não já fecha você aqui da conversa, não já. Tô brincando. Ai, ai. Então, já vem dessa questão hierárquica e militar de cima para baixo. E o que eu falei, não importa o que eu falei, importa que tem que ser executado. E a gente vê isso em várias maneiras, como o Wendel falou, ó, a gente precisa levantar o dinheiro de oferta porque é aniversário do pastor, nós precisamos de X quantidade de dinheiro. Dá um jeito. Vamos dar um jeito e vamos conseguir essa meta. A meta tem que ser batida. E aí a gente tem que deixar bem claro aqui que nós não estamos dizendo que nós não temos que honrar ou valorizar os líderes da igreja, né? O esforço e a dedicação que muitos homens de Deus fazem e se dedicam à obra e ao cuidado do povo. O que nós estamos pontuando aqui é a corrupção do que nós entendemos o que é correto por ministério, né? Ou melhor, a corrupção do que as escrituras nos ensinam e nos apontam como deveria ser o ministério, não é? Exatamente. E aí cria-se um terror na igreja, né? Porque o pastor, além de ser a autoridade maior dentro do ambiente de culto, ele se torna intocável. Porque, como eu disse, se usa as próprias Sagradas Escrituras numa maneira não, de um jeito corrupto de usá-la para legitimar abusos e enfim, essas demandas de poder, porque aí você pega, por exemplo, passagens como não toque no ungido do Senhor, você não pode questionar, você está em rebeldia, se você vai contra, você é um rebelde, isso é uma cultura muito perigosa, não é? E a gente percebe, né, Wendel, que nesses ambientes onde há essas corrupções de ministério, inclusive falta acolhimento também. Né? Se a gente parar para analisar, falta inclusive acolhimento. Porque é impressionante como a história se repete e a igreja evangélica de hoje se assemelha muito com o ambiente religioso que o Novo Testamento foi escrito. Ou posso estar enganado aqui, vocês me corrijam. Porque lá na época de Jesus também, os fariseus e os religiosos tinham seus grupinhos seletos. Se excluíam quem eles achavam que tinham que ser excluídos e traziam para perto quem eles julgavam ser, como fala a palavra, ser
Agora me fugiu um termo aqui, o cara é legítimo, ele pode vir aqui. Não, esse cara pode. Sabe, um grupo seleto. E aí o que acontece, né, Wendel? E eu tô falando isso porque é um dos tópicos também que apontam nessas pesquisas que muitas pessoas alegam falta de acolhimento, não é? Sim, com certeza. Essa perspectiva quando a gente fala de acolhimento, aí vocês podem até acrescentar alguma coisa a mais também. Eu acredito que a base desse acolhimento é entender a demanda espiritual que aquela pessoa tem, ou seja, compreender quais são as dificuldades dela, quais são as áreas mais vulneráveis com relação à vida espiritual dela, então aonde que ela precisa ser abraçada e onde ela precisa de um maior suporte, né? Cada um de nós tem uma tendência a pecado X ou Y, então é necessário o pastor da igreja, devia compreender a necessidade de cada membro nesse sentido para dar um suporte e acolhimento a ele, tanto na parte espiritual, né, quanto também a parte emocional, a quantas pessoas vão para a igreja, principalmente no Brasil hoje, que tem uma família completamente desestruturada, né? As famílias brasileiras estão em colapso, né? Totalmente fragmentada. Hoje, uma criança que cresce com pai e mãe dentro de casa já é um luxo, né? Então, ainda mais se esse pai e mãe tiver algum senso de responsabilidade e de objetivo para que essa criança, esse filho dele, cresça e seja um cidadão honrado, um cidadão que compreenda os limites dos seus direitos, as suas obrigações, né? Porque todo mundo hoje conhece o direito que tem, mas a obrigação ninguém quer O saber. dever ninguém Então, é conhece. muito Ou se direito para pouca conhece, pode dele, hein? obrigação. Exato. Os deveres Exatamente. ninguém. Exato. Não, é por aqui, eu vou por ali, né? Então, a gente tem um descomprometimento da parte da liderança com relação a entender essas necessidades, né? Então, é daí que a gente entende essa questão, de falta de acolhimento. E quando essas pessoas, para serem acolhidas, a visão de acolhimento, se é que eu posso chamar de uma visão de acolhimento, mas a forma com que as pessoas acham que estão se integrando à igreja é trabalho, né? Principalmente eu falo mais do meio pentecostal, que é da onde eu vim, eu não tenho muito contato com outras tradições, mas o meio pentecostal é um serviço atrás do outro, sai de um congresso, emenda no outro, quando é congresso regional, é congresso da congregação onde você está, aí quando você não está nesse congresso, aí faz um congresso de setor, faz E o Léo setorial, que o e aí diga, você né, Léo? Hã. Então, assim, você vai emendando uma coisa na outra, e quando você vê, você tem muito tempo de trabalho, de serviço na igreja, mas tem pouca vida com Deus, né? Dentro da obra de Deus, mas com Deus mesmo tem pouco. E outros pais e mães que perderam os filhos dentro da igreja, porque não dá acolhimento, nunca passeia, nunca tira umas férias, num sábado ou num domingo que seja. Nunca, gente, eu não estou dizendo que as pessoas não têm que congregar no final de semana. Tem que congregar sim, tem que ir para a igreja sim. Tem que levar o filho para a igreja sim. É menor de idade, pai e mãe leva para a igreja. Agora, um final de semana não pode sair, não pode passear, não vai num parque, não vai pescar, nenhum pesqueiro, eu não sei. Cada um tem o seu modo de se descontrair, de relaxar. É de segunda a sexta trabalhando, aí chega no sábado é compromisso de ensaio de não sei quem, no ensaio de não sei quem, no domingo outro ensaio, outro ensaio, outro ensaio. Tem pessoas que se sentem muito bem fazendo isso. Ok, tá bom. Mas tem outras que começo vai bem, aí depois a pessoa cansa, fadiga, aí fora os abusos de autoridade ou de intrigas e confusões que tem, que aí o Beltrano não quer a cor X, a cor Y no uniforme, o outro quer a cor tal. Ah, essa estampa ficou horrorosa, eu não quero essa estampa. Então, vira uma treta, não vamos convidar aquela pessoa para pregar, vamos convidar outro, não vamos convidar esse músico, vamos convidar outro. Aí fica esse vai e vem, então as pessoas acabam ficando estressadas, e aí uma hora elas falam, não, não quero mais. Aí essas pessoas que decidem recuar e descansar, elas acabam sendo escanteadas na igreja depois. Pode E falar, Ângelo. Paulo vai falar em Corinto, na primeira carta, que quem tem que se doar ao máximo à igreja é os solteiros.
O Perfeito, casado tem que cuidar da família. O marido cuida da mulher, a mulher cuida do marido. Para que Cristo seja perfeito. glorificado nisso. Então, Então, só que eu percebo que tem uma corrupção. Eu uso essa palavra corrupção e às vezes ela se torna muito pesada, pelo que o entendimento que as pessoas têm sobre o que é corrupção. Corrupção para mim é tudo aquilo que muda o sentido original. Por exemplo, você pegar uma água e colocar Adultera. um suquinho de. Se você pegar uma água e colocar um suco tangue dentro dessa água, você está corrompendo a água. ou Não adulterando ela. ao adulterando. Que pode. Exato, essa palavra adultero aí também, Duas palavras adulterar também. pesadas. Exato. Mas o que eu tava falando é aquilo, né? Parece que a gente sempre volta e sempre vai voltar nessa desinformação, nessa falta de preparo que as pessoas têm quando elas se convertem, ou quando elas são introduzidas à igreja local, né? Porque nós, por exemplo, a gente nós viemos do mesmo meio, então nós podemos falar com propriedade, certo? No ambiente onde nós estávamos, a ideia é, a partir do momento em que você se torna crente, automaticamente você tem que servir ou trabalhar para a obra de Deus de alguma maneira, não é? E quando eles percebem que você tem uma facilidade de falar ou um jeito de agir, pronto, você é líder, ou você já tem que participar, você tem que se envolver, você tem que estar. Esse você tem que estar já pesa um pouco, né? E aí, quando você muda você sai, por exemplo, dessas igrejas tradicionais pentecostais, que é onde nós tivemos o convívio, e quando nós vamos também para esse novo movimento church que está surgindo, eles mudaram o nome do você tem que servir para você tem que ser voluntário. Então aí se introduz a cultura do voluntariado disfarçado, e aí você acaba, como o Wendel falou aqui, sendo sufocado sem ter o menor preparo, sem ter a noção do que é de fato chamado divino para a obra ou para o ministério, e quando isso acontece, acaba se tornando para nós um peso. E eu falo por experiência própria, acaba se tornando um peso. Então você já não vai para sua comunidade local com a alegria de estar com seus irmãos e cultuar ou participar com eles. Você vai com o peso de que chegando lá você tem mais trabalho a fazer. Eu já me peguei, eu e minha esposa, por exemplo, aos domingos, aonde nós ficamos o período da manhã inteirinha na igreja, ensaios, reuniões e não sei o que mais, e não sei o que mais. Chegava em casa 2 horas da tarde, eu olhava para minha esposa e falava: Nossa, nós temos que ir de novo no culto à noite. Você percebe que se torna um fardo e um peso, sendo que na realidade o sentido do culto nada mais, nada menos é do que se alegrar com seu irmão e estar em comunhão para compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida e glorificá-lo em conjunto. E aí a igreja, que nós vamos falar mais para frente, em vez de ser um ambiente de cura, se torna um ambiente onde as pessoas se tornam doentes, achando que estão fazendo o que é certo. E lógico que a gente sabe que Deus não leva o tempo da ignorância, até honra algumas pessoas pelo seu esforço e sua dedicação, mas é um Sim. ambiente muito perigoso, não é? E aí a gente aí entra naquilo que nós falamos sobre uma liderança tóxica, um movimento, uma classe hierárquica. E aí o que era para ser um lugar onde todos são iguais, estamos indo lá para ser tratados, curados e direcionados para o sumo pastor que é Jesus, acaba se tornando um peso e afastando aqueles que não aguentam, que sucumbem a esse peso. eu ouvi uma Aproveitando vez, esse... não lembro. Pode falar, Pode falar. depois eu falo. A questão do que o Léo estava falando, né? E a gente está nesse assunto do excesso da pessoa estar muito tempo ativa, né, nos trabalhos da igreja. Da minha perspectiva, isso também é até a quebra do quarto mandamento, tá? O quarto mandamento ordena que a gente descanse. Boa, Lembre-te no boa. sábado. Lembre-te do sábado, que é o dia do descanso, tá? Lembra-te do Shabat, que é o descanso. É para descansar, tá? Deus quer que você aproveite a sua vida, tá? Quer que você aproveite a sua família, quer que você aproveite seus amigos, quer que você aproveite com aquilo que Ele proporcionou a você, aquilo que Ele permitiu você Fim ter. da Tem escala gente 7x7 na igreja. Exato. Então, a gente precisa descansar, tá? A gente precisa descansar. Você tem, o texto bíblico vai dizer, né? Você tem 6 dias para trabalhar
e no sétimo é sétimo de descanso, é dia de descanso, tá? Hoje a gente tem uma alteração, isso é uma alteração que aconteceu historicamente, eu acho que em alguns pontos a gente poderia debater se isso é benéfico sempre ou às vezes nem tanto, mas a gente tem uma rotina maior de culto congregacional semanalmente. Antigamente os cultos eram focados no sábado ou no domingo, né? A partir da ressurreição de Cristo. Então, nesses períodos de descanso, nesses períodos, é que os irmãos iam congregar, iam cultuar, de resto estavam trabalhando, cuidando da vida, dentro dos princípios bíblicos, e com o tempo a gente passou a ter um número maior de dias da semana prestando culto. Mas é engraçado que a gente tem um tempo maior de culto, ou com maiores quantidades de culto durante a semana, mas o volume não está seguindo proporcionalmente à qualidade, né? Então está desproporcional. Antes nós tínhamos pouco volume de culto e muita qualidade no servir, e agora nós temos pouca qualidade no servir e muito volume de trabalho. É muita gente, de segunda curso de não sei o que, de terça é o culto não sei o que, de quarta é ensaio de não sei quem, aí na quinta é reunião, na sexta é culto na casa do irmão fulano, aí no sábado é reunião. Então, assim, é em excesso. Deus quer que você arrume o tempo para descansar, para levar seus filhos para passear, sua esposa para passear. Não precisa gastar, não tem dinheiro, não tem problema. Vai para uma praça que é gratuito, vai em algum lugar, vai andar, fazer uma caminhada no final de semana, mas descansa. Sua mente precisa de descanso, senão você vai se desgastar em excesso e uma hora ou outra você vai achar que o mundo é só trabalho e nada mais do que isso. E Deus quer que você aproveite. Aproveite, não tenho muito o que ver. Meu irmão, senta num banco de uma praça, no gramado de uma praça qualquer, olha para o céu, vê a beleza do céu, dos pássaros cantando. É preciso descansar, é preciso ter um tempo para você, sua casa e sua família, senão você pode ou se perder ou perder alguém da sua casa por excesso de trabalho. A contemplação, né? Bom, em 30 e poucos anos de Assembleia de Deus, eu nunca vi uma mensagem, um estudo, um culto de domingo, uma escola dominical ou terça-feira ensinando sobre a contemplação. O Wendel falou uma coisa sobre ir para a praça, olhar alguma coisa, natureza, e eu gosto da contemplação, aprendi a contemplar a natureza, o mundo, as coisas por si só, né? O Brasil já é bonito por natureza, mas contemplar Deus, adorar a Deus através da contemplação é uma coisa que não é ensinada. E sendo bem E, e, sincero, é a a, e, primeira as vez que eu Sagradas ouvi alguém falar. Escrituras, e as Sagradas Escrituras nos diz que a criação glorifica a Deus. Uma noite Então, faz menção a outra noite, um dia, né? Acho que é o Salmo 19, isso. É, todo ser que respira louve ao Senhor, não é? Assim Salmo que diz as 100. Sagradas Escrituras. Então, quando a gente tem um espaço de descanso e contemplação, né, a gente consegue ver, inclusive ouvir Deus falar. Porque tem pessoas que acham que Deus só fala também no ambiente religioso, né, e procuram E são a voz. condicionadas a pensar assim. Sim, e são exatamente. Quer uma cura, quer uma solução para o seu problema? Vai à Culto de igreja. quarta-feira. Exato. Você sim. só não está tendo progresso na sua vida porque você está faltando aos cultos. E isso é uma cultura do medo, né? Que adoece e faz E mal é às pessoas. E interessante gera. que a próprio termo igreja, chamados para fora, é chamado para esse convívio para fora. Não é a igreja não é um clube do bolinha, como o Léo gosta de dizer nos off-topics da vida. Não é um clube do bolinha. O mundo, o mundo cristão não gira em torno da igreja. O mundo cristão ele gira em torno do mundo. É para ser vivido, compartilhado Exatamente. com outros. Não com o Wendel falou da bolha, né? Ali nós tínhamos os essênios, os escribas, os fariseus. É, o evangelho para ser compartilhado com o próximo. E quem é meu próximo? Qualquer um. Quem tiver E uma próximo. coisa que o Wendel falou aqui, e é legal a gente até conversar sobre, é que então pode surgir na cabeça das pessoas, então eu não preciso ir na igreja? Não é isso. A nossa vida, como o Wendel, ou como o Ângelo falou agora, é o nosso culto. A gente é preparado para prestá-lo para fora. Mas há a necessidade desse ambiente para que a gente se prepare em comunhão, onde eu tenha um espaço seguro para que eu possa tratar as minhas dificuldades de fé, inclusive, para que eu possa ser instruído, para que Deus manifeste o seu ministério em mim, para que eu possa agir lá fora. Você pega, por exemplo, a carta aos Hebreus, o autor, ele trabalha
ele trabalha bem afinco mostrando a superioridade de Cristo. Só que chega no capítulo 13, ele diz: saiamos agora, pois, fora do arraial, levando conosco a vergonha de Cristo. Seu Olha essa. vitupério. Você entendeu? Nós somos preparados nesse ambiente que é a igreja, a legítima igreja, para levar para fora do arraial aquilo que nós aprendemos aqui dentro. E é interessante isso, né, gente? Porque hoje o que a gente está vendo aí é o famoso burnout religioso. Todo mundo extremamente sufocado, né? Isso sem levar em consideração, e agora começa o ponto polêmico aqui também. Por enquanto, nós somos leves, né? Mas olha esse ponto agora também aqui. A polarização política. Que é um outro assunto também que tem causado, cara, um êxodo para fora das igrejas, que é a polarização política. Fora os burnouts e fora todos esses problemas, de alguma maneira, e aí nós vamos entrar mais a fundo na frente no nosso estudo, se você está achando que essa aqui é uma conversa onde não terá Bíblia, onde nós não vamos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, você está muito errado. Nós vamos chegar lá também. Por enquanto é só uma conversa introdutória, mas nós vamos chegar lá também. Mas o que acontece é que ambientes externos estão unidos com tudo isso que nós já falamos aqui, essa corrupção das Sagradas Escrituras, do que é o ministério e etc. Agora, o que tem surgido também muito forte é a polarização política. Não é? E aí, vamos lá, gente. Vocês não precisam brigar para comentar, não. Vamos lá. Fala para mim. É, já sofro muito com política. isso, né? Pode começar com o Ângelo. Eu já sofro muito com isso porque, né, eu uso barba, né? E ainda estou em uma igreja Assembleia de Deus. E historicamente ali é pecado, né? Vamos dizer assim, a barba. Então todo mundo já me olha como alguém diferente. Aí quando eu me levanto e manifesto que sou totalmente contra a política dentro da igreja, necessariamente a gente poderia fazer um debate só se é certo ou não ter cristãos na política. Mas o meu ponto agora é que eu sou contra a política exterior dentro da igreja. Política da própria igreja isso vai ter, porque política, né, a gente vive política em qualquer tipo de ambiente. É Né? impossível não ter. Exatamente. A política é o ato de governar, né? A gente tem política dentro da nossa casa. Exatamente. É a mulher que manda na nossa vida, querendo ou não. Né? Isso São é nossas uma boa esposas. verdade. Querendo ou não, nossas esposas. Elas são os nossos presidentes, né? Nossos presidentes da vida. Só que o meu ponto é quando eu já uso barba. O Wendel até brincou comigo no off-top, que você de barba e de vermelho aí tá complicado, né? Então, ele só faltou a barba, que ele também tá de vermelho. Aí eu levanto e falo, ó, gente, não acho legal. Não tenho poder de fala porque eu não exerço ministério algum, né? Eu sou um membro de banco, um prego. Mas quando eu tenho a oportunidade de falar, ó, não concordo. Não acho certo você chegar aqui, o pastor, seja ele local ou presidente, e falar, ó, a convenção reuniu e dá o folheto para você no final do culto, como já aconteceu aqui no Paraná. O pastor, antes da benção apostólica, dá a notícia que a convenção se reuniu e já decidiu os candidatos da convenção. Não é obrigado os irmãos a votarem. Isso Até fica muito porque é bem contra a claro. lei, Vamos né? ser justos. Hã? Até porque é contra a lei. Isso, não, Obrigado. vamos ser justos. Aqui a gente tenta trabalhar com a máxima verdade. Aquele que Mas mente. se descobrir que você votou contrário. Exatamente. Fica bem claro. Não é obrigado a votar, mas a convenção, a igreja a qual você pertence, a convenção a qual a igreja você pertence, decidiu por esses candidatos. Ao final do culto, na porta, vai ter um cooperador ou um diácono com os panfletos, com os números dos candidatos. Lembrando que não é obrigatório votar, porém, se esses candidatos que nós decidimos que são benéficos para a igreja, que defendem defendem os valores da comunidade cristã, se você não votar, você vai estar negando, vamos dizer assim, né, o cristianismo, porque você vai estar votando em outro candidato que pode pensar a favor do aborto, a prostituição e etc, etc. Então, quando eu levanto e falo, gente, tudo bem, vocês podem votar em quem vocês quiserem,
A gente pode até votar no candidato que a nossa convenção decidiu que for. Mas você levar isso pro púlpito e deixar transparecer que se você não fizer aquilo de outra maneira é pecado, aí eu já acho errado. Aí, com Aí eu já. certeza. Com Não, certeza. gente. Essa ideia de você linkar a preferência da convenção para você não, se você se insurgir contra essa posição que ela teve e você estaria cometendo algum tipo de pecado, afrontando a Deus ou a direção da igreja, isso para mim, três aqui, ou seja, o mais, não sei qual o termo eu usaria, mas o mais benevolente com a questão de política e igreja. Eu entendo que, como o Ângelo falou, é impossível desassociar uma coisa da outra. Não vejo problema do pastor dar orientações, ó, irmãos. O Ângelo abordou um assunto, por exemplo. Bom, votar em quem apoia o aborto não dá. Votar em quem tem por ideal campanha de identidade de gênero, não dá. Então, postar, né, ou se posturar dizendo quais são diretrizes que a pessoa deve procurar para escolher o seu candidato, eu acho super louvável, super ok. É tanto que na Coreia do Norte, né, quando a galera chegou lá para começar a fomentar e alterar o processo, eles começaram junto com as igrejas. Não, se a gente ganhar as eleições, a gente vai ajudar as igrejas, vamos abençoar as igrejas, não tem esse negócio de perseguir igreja, não sei o quê. Aí a igreja foi lá e abraçou, votou, elegeu. Primeira coisa que fizeram foi começar a censurar os pastores para não falar mais nada de política. Então, enquanto tá precisando ganhar, a galera apoia. Depois que ganhou, ó, pastor, obreiro, ninguém tem que falar nada de política. Política deixa com a gente que fala. E aí começou a censurar, o povo cedeu, ficou quieto, pararam de falar, e aí a gente vê como é a Coreia do Norte hoje e a Coreia do Sul. Então, assim, eu acredito que o pastor, ele tem a liderança da igreja, não só o pastor, né? Na minha visão, eu acho que a gente deveria ser mais liderado por concílio da igreja do que por um pastor presidente, termo inclusive que não é bíblico, tá? Pastor presidente não tem nas escrituras, tal qual o Papa também não tem nas O escrituras Wendel tá como usando muitos líder termos da igreja. reformados. Estou ficando preocupado. Eu estou quase citando aqui a Galadriel. O mundo mudou. O mundo mudou. O mundo Só Aliás, mudou. sentiu na água e no ar. aliás, esse vídeo também será postado num outro grupo de estudos da partilha e eu quero aqui já deixar um abraço para os nossos amigos reformados que lá estão também. O Wendel tá meio Deus diferente. abençoe Tô meio vocês. preocupado. Ah. Então, da perspectiva política, eu acho que a gente tem que ter orientação, mas jamais Obrigação. empurrar o candidato goela abaixo dos irmãos da igreja, né? Porque essa polarização ela é muito chata, né? Porque vamos dizer assim, ó, tudo que vocês estão falando de orientação e etc, cara, é o que diz as Sagradas Escrituras. O que deve ser orientado às pessoas é elas serem crentes, como diz as Sagradas É o texto. Escrituras. Porque, ó, vamos parar para analisar a polarização. Se você entra num grupo de igreja e você vai querer falar sobre questões sociais ou o impacto que uma igreja causa no meio da sociedade, você é um cara de esquerda. Se De você esquerda. defender pautas sociais voltadas, bom, você é um cara de esquerda. Ao mesmo tempo em que, se você está dizendo que você é a favor da família, contra o aborto e é conservador no que diz respeito no geral, do que quer dizer essa palavra mesmo, conservador, bom, você se torna um extremo de direita. Direitista. Você tá Se entendendo? você defender, por exemplo, o texto de Paulo que diz que aquele que não trabalha não deve comer, você é ultra mega blaster de direita, né? Você é Pronto, o extremista dos você é um extremos. monstro, E porque se você você está lembra que dizendo. Jesus mandou É, visitar o órfão e as porque viúvas, você Ah, tá sim, entendendo? perfeito. Aí você já cai para Lógico que a gente. outro aspecto político. Sim, porque é que eu falo, a igreja ela precisa ser equilibrada, porque dentro da igreja há o que nós chamamos de uma pluralidade.
são diversas pessoas que pensam totalmente diferentes umas das outras, são pessoas que cresceram em circunstâncias totalmente diferentes umas das outras, que possuem o pensamento diferente. Então a igreja é um ambiente onde essas pessoas que são totalmente diferentes umas das outras e pensam diferentes umas das outras vão para lá com um único objetivo, que é aprender a palavra, que é servir ao Jesus a quem a chamou. Né, eu até escrevi no nosso documento aqui, é como se fosse a caverna de Adulão, aquela caverna de Adulão. Pega a caverna de Adulão, as pessoas que iam para a caverna atrás de Davi eram as piores possíveis que foram registradas lá. Só que dentro da caverna, nenhuma lá ficava apontando para outra. Ah, você é corrupto, né? Aí a outra vira para outra. Ah, e você? Tá falando o quê? Você é bandido? Não, porque todas lá são consideradas iguais e elas foram com um único objetivo, que era encontrar Davi. E nessa caverna foi onde Davi preparou essas pessoas para serem pessoas melhores. Tanto que de lá saíram, inclusive, os valentes de Davi. Então, a Uhum. igreja deveria ser como se fosse uma caverna de Adulão, onde as pessoas elas vão lá com o único objetivo de se curarem, de terem comunhão e com o único foco que é Jesus. Só que aí entra aquela cultura que, Entendendo, Léo, só fazendo um ponto aqui, claro, por favor. desculpa, só pontuando aqui, né, que serem curadas, serem acolhidas, não é de maneira nenhuma ser bajulado, tá? Se o pastor Opa, isso seu aí é vê que tá interessante. errado, Isso é tem que muito ser bom. corrigido, tem que ser admoestado, tem que ser disciplinado de forma Claro, coerente, de claro. forma pacífica e até amorosa, é claro, mas entre ser acolhido e ser bajulado são coisas muito diferentes, tá? Então, o pessoal não achar que a gente está aqui tentando defender uma ideia de que todo mundo tem que ser levado no berço, no colinho, não é isso. Não, você tá certinho. Porque quando a gente tá falando aqui, nós estamos falando de uma igreja como ela deve ser. E uma pessoa que ela tem um encontro com Jesus, ela não se conforma de si mesma. Então, quando ela vai para a igreja ou para esse ambiente onde outras pessoas que encontraram Jesus estão, é para se tornarem pessoas melhores. Não está na Bíblia, mas venha como estás, mas a gente não fica como a gente chegou na igreja. Porque o nosso intuito é agradar aquele que nos salvou. Esse é o princípio. Nós fomos, graça é o E favor eu imerecido. vejo que esse é um problema. Você acabou de falar, esse é um grande problema. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A obra Boa. de transformação é dele. O problema é que nós, com o nosso sistema, estamos tentando fazer essa mudança à força. E aonde não acontece e aonde a pessoa não muda. A pessoa não muda, ela aprende todas as características e todos os trejeitos da comunidade cristã, porém não há uma mudança genuína, não há uma conversão genuína. Aí é onde acontece a corrupção. Excelente, é isso aí. Porque aqui, aí, já fazendo aqui o meio de campo para a gente virar um pouco a chave, há uma distinção muito grande aí do que é a igreja que infelizmente está manchada aí fora e da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, a gente deixa bem claro que as Sagradas Escrituras nos diz, ela é ela é cuidada, ela é protegida, ela é guiada pelo Espírito Santo. A verdadeira igreja do Senhor, ela não se corrompe, embora é trazida para ela pessoas que são falhas e capazes de se corromper, inclusive. Porém, nós acreditamos aqui que Deus está no controle da igreja, né? Então há uma diferença muito grande aí entre as placas, os CNPJs que existem aí, que infelizmente muitas se corromperam e têm tomado posturas, como nós citamos aqui, com uma liderança tóxica, um ambiente onde é mais palco, show, de pouco acolhimento, ou inclusive palanques políticos defendendo pontos de vistas que às vezes acabam se tornando extremos demais, pontos de vistas extremos que afastam as pessoas em vez de trazerem para ela, do que o verdadeiro sentido da igreja, que é o corpo de Cristo. E aí você pega, por exemplo, aquela passagem, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce pela barba, a barba de Arão. Quando fala de Arão ali, tá apontando para o sumo sacerdote. Esse óleo que desce na barba tá passando pela cabeça, e a cabeça hoje é Cristo. Essa unção que desce vem do próprio Cristo,
e faz com que a igreja inteira esteja debaixo dessa unção. E Então outra, é o corpo seguir de a paz Cristo. com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É Estamos isso aí. andando em paz com o nosso irmão? Nós É isso sabemos aí. ouvir o nosso irmão? É Essa que é a isso grande, aí. essa é a grande questão. Acho que o ponto-chave aqui é isso. Você consegue conviver com um irmão que pensa diferente de você? Porque se você Paulo chega manda hoje num. suportar uns aos outros, não é? Exatamente. Se você chegou. Nós três aqui nascemos num ambiente pentecostal. Eu tive mais esse descobrimento graças a conhecendo vocês. Eu falo que uma das minhas mudanças, uma das partes da minha conversão foi graças a Cassiane e eu conheci vocês dois e isso me forçou a crescer, me forçou a estudar mais, porque eu falei assim, poxa, o meu líder e meu novo amigo, os caras são bons de Bíblia. Então, para mim chegar e não passar vergonha, eu tenho que estudar. Não, graças a Deus, já tinha um background ali do meu pai, né? Já tinha algumas coisas, já não estava cru, mas eu vi a necessidade de, putz, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que aumentar isso. E aí eu conheci um pouco mais a questão reformada, me apaixonei mais ainda pela palavra de Deus, pelo estilo reformado, né? Mas não deixando de ser pentecostal. Aí quando você chega numa igreja pentecostal e você fala sobre calvinismo ou soberania humana, pronto, você já vira. Você não acredita mais nos dons, então os dons morreu para você. O Wendel, acho que o Wendel que é o meu maior algoz em questão de. É um arminiano do grupo mais ferrenho, é o meu algoz, como eu até gosto de pensar, porque eu sou mais dessa parte calvinista. Mas isso jamais briguei com o Wendel a ponto de discussão teológica de falar, não é meu irmão. Não como na sua mesa, você não come na minha. Você tá entendendo? É que nem eu penso, né? Eu creio no avivamento. Porém, eu acho que o avivamento vai passar muito também como que eu posso dizer? Nessa parte de resgatar o que de fato é a igreja. Porque tá feio, gente, tá feio. E há uma diferença clara entre o que é CNPJ hoje, as instituições, os coronéis, os poderios, e o que de fato deveria ser a igreja. E quanto mais essas mega igrejas ganham destaque, quanto mais esse sistema ruim cresce, mais fica escancarado a necessidade do retorno do que de fato é essa igreja. Porque a igreja nunca foi um prédio, um galpão, uma CNPJ registrada. A igreja verdadeira é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo. Né? E se ela é um corpo, ela é guiada pela cabeça. E nós servimos a um Cristo vivo. Hoje a gente, que nem falando das lideranças, né? Pessoas que se tornam pastores para fazer ovelhas para si mesmas. Sendo que o ministério, nós entendemos, biblicamente falando, que os pastores, na realidade, são auxiliares que levam as pessoas para o sumo pastor e verdadeiro pastor, que é Cristo. Porque Cristo está vivo e ele está no meio da igreja, não é? E aí passa muito por isso, né? Essa validação da fé de quem saiu, né, o Ângelo? Exatamente. E isso cai muitas vezes, porque o ambiente de igreja, eu acho que um dos motivos da corrupção dentro da igreja se aumentar, porque a igreja é o único lugar aonde você vai, principalmente na Assembleia de Deus, quanto mais ao norte, quanto mais nos interiores do Brasil, isso você vai ver com mais detalhes. Porque a igreja é o único local onde o prefeito, o vereador, o doutor, o filósofo, o cara que é estudado, ele senta e ali por mais ou menos meia hora, 40 minutos, ele vai escutar um cara que é analfabeto, quase analfabeto, que decorou algumas passagens da Bíblia, mas prega bem, tem o dom. Então é um ambiente que ele mais democrático possível é a igreja. A igreja, por si só, é um ambiente democrático. Mas aí aquela pessoa que vamos dizer assim, é quase analfabeta, mas ela no fundo ela deixa aquela semente de altivez, putz. Ou é um doutor que tá me ouvindo. Aí é soberba, porque ele não aprendeu ou ele esqueceu naquele momento de falha, que se ele fosse sincero com Deus, Deus perdoaria ou repreenderia e perdoaria.
mas ele não pede perdão porque ele não acha que errou, que não, porque ele esqueceu. Nós esquecemos que soberba e altivez de espírito é pecado. Essa raiz se aprofunda no coração e brota. Aí onde começa toda essa confusão. Um dos motivos que começa a confusão aí de corrupção, da corrupção não de dinheiro, né? Mas a corrupção que a gente estava Não, falando, a corrupção do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia fala do que é o amor ao próximo, do que é ensinado, do que é ser servo. Porque nada mais é de quando você aceita Cristo, você se torna um cristão, você se torna um servo do próximo. É isso aí. É isso aí. E aí o que acontece é o que nós estamos falando aqui desse movimento de desigrejados, as pessoas que passam por isso e saem acabam perdendo, inclusive, no meio das grandes instituições, a legitimidade da sua própria fé. Como se essa pessoa, o fato dela ter saído desse ambiente, se tornou uma pessoa que não tem fé, que não ama Jesus, que não ama as Sagradas Escrituras, simplesmente pelo fato de não pertencer ao mesmo grupo e o mesmo sistema que elas estão. Né, Wendel? Isso acontece muito. com certeza. É claro que existe o risco de quando você deixa de ter um lugar onde congregar, de você desvanecer a fé, né? Da fé ela ir se retraindo. Isso é uma possibilidade que a gente não pode negar. Todavia, às vezes as pessoas saíram da igreja justamente para sua fé não morrer. Dependendo do lugar onde ela estava, dependendo da circunstância em que ela se encontrava, né, do grupo, eu não vou nem dizer igreja, né, porque o problema todo está na humanidade. Então, dependendo do grupo de pessoas com quem ela se relacionava, do grupo de pessoas que fazia parte daquela igreja, aquela pessoa, se ela continuasse ali, ela ia ver toda a sua fé desmoronar, né? Que às vezes, por N motivos, algumas pessoas chegam, né, na igreja, creem em Jesus, ouvem a palavra numa determinada igreja, não, obviamente, essa pessoa que acabou de crer não tem um repertório bíblico de conhecimento das escrituras e se entrega de corpo e alma, aquilo que a gente conhece como primeiro amor, e ele se entrega, ele não está preocupado se aquela é uma igreja séria, verdadeira, genuína, que está de acordo com a teologia clássica, não. Ela está ali para servir Jesus, ela está apaixonada por Jesus, quer fazer a obra de Cristo. E aí a pessoa se doa, se entrega, mas com o passar do tempo, com essa entrega, essa devoção, essa pessoa começa a estudar, começa a ler a Bíblia, começa a acompanhar outros pregadores fora do rol já estipulado pela igreja, né? Tá aí a internet para isso. Em alguns casos é benéfico, em outros casos nem tanto. Mas essa pessoa começa a abrir a visão e começa a ver que algumas coisas não estão condizendo com o texto bíblico, né? Como a gente falou, o Ângelo falou no início, né? Lá na separação de obreiros de muitas igrejas, você não está subindo degrau, você está descendo, é para você servir e tal. Mas quando você chega no culto, o pessoal está sempre tá lá em cima. É sempre a gente que as pessoas de baixo que levam a água, não são eles que descem para servir. São sempre os outros servindo. Eles não descem para lavar um banheiro, não descem para. Não, isso aí é um serviço E baixo do. lembrando que quem vai servir as bodas do cordeiro é o próprio cordeiro. Entendeu? Então, o dono de tudo, o senhor dos senhores, o rei absoluto serve. Mas aqueles que se dizem servos e filhos desse e seguidores dele não seguem o mesmo exemplo, né? Então, é difícil. Essa pessoa, ela desperta e despertando, ela fala, se eu continuar aqui, essa fé, esse amor que eu tenho pelo Senhor desmorona. Às vezes ela luta, reluta, aí vai depender de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm mais resistência, tem pessoa que tem menos resistência a conflitos, a confrontos, enfim, cada um é cada um. E dentro dessa dinâmica, a pessoa se afasta não porque ela perdeu a fé, mas justamente para não perder. Ela se afasta, se retrai, busca um período de descanso, de reparo da sua alma, do seu coração, e isso não significa de maneira nenhuma que essa pessoa perdeu a comunhão com Cristo. O que pode acontecer é se ela ficar muito tempo longe da comunhão da congregação, pode vir a acontecer dela falhar na fé. Isso, infelizmente, É pode. aquele negócio, né, Wendel? Não é porque você precisou sair temporariamente para se curar e preservar a sua fé,
não lhe dá direito de transformar isso num comodismo e desistir totalmente da comunhão, não é? Perfeito. A gente não pode entender esse processo de resgate, vamos dizer assim, né? A pessoa está tentando resgatar a sua fé na palavra, inclusive na comunhão da congregação também, né? E a pessoa abandonar tudo. Eu já vi muitas pessoas que se tornam desigrejados, que se rebelam contra tudo e contra todos. Aí, por favor, estou falando de casos específicos, não estou de maneira nenhuma generalizando de forma alguma. Cada um tem o seu caso. Mas há casos em que a pessoa sai da igreja e tudo que ele sabe fazer é falar mal da igreja. A igreja serviu ele por 2, 3, 4 anos. Aí, por algum motivo, ele virou a chavinha, entendeu alguma coisa, um sai por pura arrogância, por pura prepotência, porque entendeu alguma coisa que o pastor discorda dele, e aí ele acha que ele já sabe mais do que todo mundo. Até ontem o pastor era uma bênção. Aí hoje ele faz um curso de teologia, faz não sei o quê, aprende a oratória, fala um pouquinho melhor que o pastor, aí agora aquele homem já não é mais homem de Deus. Já se tornou. Então, a gente tem que entender que existe o problema congregacional, mas o problema congregacional é pessoas. E talvez a pessoa que saiu, ela também seja o problema. Não é só quem fica com o problema. Às vezes quem sai também é. Então, é necessário haver essa reflexão dos dois lados. Quem está saindo? Estou saindo por quê? Qual é o motivo? Estou me desligando por quê? O que aconteceu? Né? Refletir. E aonde eu errei? Aonde eu posso ter errado? Eu não errei nunca. Você não é Jesus. Se você não é Jesus Cristo encarnado, você errou. Eu errei aonde? Eu errei aqui, errei acolá, fiz isso errado, mas isso pode, de acordo com seus julgamentos, não interfere em nada em como as pessoas reagiram, ou a minha reação é que foi errada, talvez. Mas quem agiu errado primeiro foi os outros. E aí eu reagi errado, e não foi uma, não foi duas, não foi. Então, é complicado, porque quando a gente fala de pessoas saindo da igreja, existem tantas. Me foge a palavra aqui, mas tantas possibilidades do motivo da pessoa ter saído que a gente não consegue detalhar um por um. Então a pessoa tem que filtrar, analisar e entender a máxima. A máxima é a seguinte: estava te Ser maduro alejando. também, né? Suficiente pra reconhecer que muitas vezes o erro tá nele também, né? Perfeito. Tá difícil demais, né? Então eu vou trabalhar aqui na máxima, nas máximas. A máxima primeira né? Tá difícil demais congregar, não estou mais me sentindo bem, não se fazem adorar a Deus ali, por N motivos, principalmente, né, por pecado encoberto, por corrupção, por defesa de coisas erradas, de doutrinas erradas, isso aí a gente super compreende, né? Tentando aí levar para um nível aonde nós acreditamos ser justificável a pessoa se desvincular de uma congregação. Agora, eu estou saindo por minha culpa, porque o pastor não me deu a paz do Senhor, porque o pastor cuidou de mim, me deu muita atenção no início, e agora ele está me deixando meio de canto, está dando atenção para o outro que chegou ontem. Gente, a pessoa chegou ontem. E tem uma roda no meio dos crentes também, que ele é novo convertido. Faz 4, 5 anos que ele é crente, ele é novo convertido. E quando deixa de ser novo? A gente tem que pôr uma tabela de validade para esse argumento aí, porque tá demais, né? É novo convertido há 10, 15 anos. Não, você nunca decidiu aprender, nunca decidiu ter comunhão de fato, nunca decidiu se aprofundar, mas você não é novo convertido. Você só tá atrofiado. Aí precisa despertar para aprender. E aí é interessante você tocar nesse assunto, né? Porque, bom, até agora a gente estava falando dos problemas que realmente acontecem em muitas igrejas tóxicas. E a gente sabe que, de fato, quando pegar um sistema onde você é forçado a algo, onde as escrituras é corrompido, onde você percebe que perdeu o seu sentido, a melhor coisa que você precisa. Não, eu vou colocar aqui, você precisa fazer sair desse ambiente tóxico. Só que agora o Wendel entrou num ponto interessante aqui, Ângelo, que esse pessoa, porque também tem muitas pessoas que saem das igrejas pelos motivos errados também. Existe desigrejados que saem pelos motivos errados, e aí fica naquela, né? Beleza, a gente sai dessa mega igreja, né? Vamos colocar assim, essa instituição já montada, essa instituição grande, e eu vou começar agora um pequeno grupo numa casa, com pessoas que pensam igual a mim, e aí, na cabeça dessas pessoas, parece que o problema acabou. Só que se não tratar
também a pessoa. E aí o Wendel entrou num ponto crucial aqui também sobre desigrejados. Às vezes não é nem culpa da igreja em si, ou totalmente da igreja, pode ser culpa também da pessoa que se corrompeu. E aí ela vai para um pequeno grupo e em vez de causar uma mudança ou começar um momento ali, um ambiente saudável de uma igreja saudável, ele faz um novo sistema para si mesmo. Exatamente, aí tem um problema. Uma questão que eu queria voltar também anterior, pra gente tentar compreender melhor isso, é o quê? Que hoje em dia, pelo menos na Assembleia de Deus, o cargo máximo é pastor. Nós temos outros cargos na lista dos dons, dos ministérios ali, só que temos um problema. O pastor, dentro da igreja, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser administrador, ele tem que ser tudo. E cada ministério é focado numa coisa. O pastor, muitas vezes o cara que é pastor, ele não sabe ser presbítero. O presbítero é o que ensina. E muitas vezes o presbítero, ele não vai saber pastorear. Ele não vai ter aquele amor, aquele carinho de pastor. Então quando o cara sai, seja ele por um motivo certo ou errado, como a gente está comentando agora, ele vai abrir um ministério, muitas vezes ele é um presbítero. Ele só sabe ensinar, ele não sabe acolher, ele não sabe ouvir, ele não sabe ir lá e buscar. E acaba fazendo um sistema religioso onde Não, cria e uma seita sai com os defeitos da outra igreja e forma um novo sistema igual a outra. igual o outro, igual você falou que agora mudou o nome de igreja para Churchill e de vocacionado para voluntário. É a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente. É o mesmo, vamos dizer assim, em outras palavras, é o mesmo golpe da pirâmide com outro nome, né? É a pirâmide se reinventando, né? O golpe da pirâmide a cada ano se reinventa e é exatamente isso que acontece. Aí o cara sai, ele não tem um dom ministerial para aquilo. Forma outro grupo religioso, forma outra seita, aí ele sai. Vamos colocar a hipótese que ele está errado, que a igreja não teve culpa na sua saída. Ele sai com aqueles defeitos que ele não soube observar em si mesmo e que muitas vezes não soube aceitar, igual o Wendel falou, não soube aceitar a correção do pastor ou da igreja. Boa, aí tá um ponto Entendeu? interessante aí também. Porque a arrogância, a prepotência, a altivez de espírito produz isso. Talvez Eu esse sou o cara nem, talvez esse cara nem era convertido. Talvez ele era apenas Exatamente. um inconvencido da fé. Andava no Ex- meio daqueles que estavam, mas não eram. exatamente, exatamente. Então, é como aquele. O Datan, Coran e. Como que é o nome dos três lá? Datan, Coran e. Ah, aí você pegou, hein? Entendeu? Ah, mas tudo bem. Por que, que tem que ser aqui Arão que tem que ser o sumo sacerdote? Quem falou que foi Arão? Ah, Moisés? Mas por que, que tem que ser seu irmão, Moisés? Mas a gente esquece que alguns momentos atrás o pessoal pediu, ó, fala você com Deus, a gente não quer ouvir Deus. Seja você nosso intermediário. Então a pessoa ela não quer pagar o preço de ter intimidade, ela não quer pagar o preço de orar, de jejuar, de estudar, de dedicar a vida como o pastor que é vocacionado ele tem. Aí, o Goendo falou assim, aí ele ouve na internet uma pessoa que pensa diferente do seu pastor, ou que o seu pastor, por limitações, não sabe alguma palavra ali no hebraico, no grego, ou tem uma visão um pouco diferente. Ele concorda com aquela visão, meu pastor já não serve. Entende? Ele não tem dom de nada, ele não é chamado para nada, porque a gente tem que levar em consideração que nós somos um corpo de Cristo. E muitas vezes você é o dedão do pé, meu amigo. Você não foi chamado para ser o dedão da mão. E você vai ser do pé. Agora muitas vezes a gente vê o dedão do pé querendo fazer função do nariz. E não dá certo. Porque se a gente parar para analisar, ó, todos os problemas que foi citados aqui que acontecem nas grandes igrejas, o fator principal de todos esses problemas é o próprio ser humano, É o próprio ser humano. né? Porque, inclusive, é Só, até pode só para falar, citar Angel. um exemplo, para o Léo continuar, só citando um exemplo aqui, pessoa famosa, então eu vou citar mesmo. Uma pessoa que saiu do meio da igreja e agora mudou a sua visão de mundo, né? Realmente mudou a sua perspectiva teológica, é o Kleber Lucas, que deu uma guinada de chave, alterou o seu padrão doutrinário, saiu do aconselhamento da parte bíblica e entrou aí nessa teologia liberal. Mas por quê? Porque não queria
reformar a si próprio, né? Quantos divórcios que o Kleber na conta? Então, assim, essa falta de conexão, de intimidade com Deus, de submissão à palavra, muitas vezes leva a pessoa a passar a acreditar em outras coisas. Não, acho que isso aqui Deus não liga, não. Deus não se importa muito com isso aqui, não. Deixa pra lá, vamos fingir que isso aqui não tem nada a ver, porque esse é o meu pecado de estimação, então eu vou fingir que ele é aceito. Eu vou, não, aquela teologia que aceita o meu pecado, com certeza é a certa. Essa aqui é a boa, essa que deve ser seguida. Agora a outra que fala que eu tô errado, que eu preciso mudar de vida, que eu preciso me consertar, que eu preciso olhar no espelho e sentir vergonha de quem eu sou até eu ser como Jesus é. Não, essa daí é muito pesada, eu não quero isso pra mim, não. Prefiro a que me acaricie, que me abrace, que me acolha, que me aceite do jeitinho que eu sou, sem que eu precise mudar. Então, nessa questão de falta de responsabilidade individual, né? E A de gente tem que, humildade, né? em alguns casos, é ingenuidade, em outros casos é o orgulho, como você estava falando há pouco, Ângelo. A pessoa é orgulhosa, não, isso aqui é assim que eu sou e Deus não se importa. Olha o que o pastor fulano falou, olha o que o teólogo Beltrano falou, olha o que a teologia tal fala, que isso aqui não tem Eu problema. chamo de irmão Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e pronto. Perfeito. Seu microfone, Léo. Seu microfone. Porque o ser humano em si, ele é falho, né, Ângelo? Ele é Exatamente. falho. Então, se ele E não tomar você tem que ser cuidado, a maduro o tendência dele é suficiente voltar. de reconhecer que você é falho. Ponto. É isso aí, eu acho interessante. Aí, fazendo uma acertação aqui, dando créditos, eu vi uma frase do pastor Zé Bruno que me pegou, que ele fala, né? Que a igreja é o lugar onde as próprias pessoas, por causa da conversão, não se aceitam como são. Perfeito. Não é que a igreja oprime. Lógico, a gente sabe que tem muitas que oprimem para que ela Uhum. mude, mas a própria pessoa entende que precisa ser melhor para agradar ao Senhor. Então essa ideia de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso daí não é nem bíblico, porque a conversão ela faz de nós pessoas que querem ser parecidas com Jesus, e para ser parecida com Jesus, a gente precisa matar a nós mesmos. É por isso que o próprio Jesus diz: se você quiser me seguir, você precisa carregar a sua cruz. É como se você carregasse a sua intenção de morte o tempo todo para ser parecido com ele. Entende? Se a gente não renunciar a quem nós somos, né, Ângelo? Por isso Aí que a me igreja traz. tá também do jeito que tá, por causa das pessoas. Porque o CNPJ, a instituição, não é o problema. O problema são as pessoas que estão no controle dessa instituição. Aí entra outros aspectos também de pessoas que eu conheço que hoje, vamos dizer assim, não são mais desigrejadas, mas estão congregando em outras denominações que ela, igual ainda falou, começa a ler a Bíblia, começa a ver assim, "Pá, mas da onde vem esse costume?" Igual, nós temos o costume o quê? Igual o Léo falou sobre a conversão agora. Não, as pessoas não se aceitam como são. Mas quem muda é o Espírito Santo. Só que a igreja, o CNPJ, vamos deixar bem claro, a igreja, quando eu digo agora o CNPJ, ela vai reconhecer a mudança da pessoa quando ela parar. Um exemplo, a pessoa fuma, a pessoa é um alcoólatra ou ela é um usuário de entorpecente, ela só vai se batizar quando ela largar o vício. Só que a gente não vê isso no Novo Testamento. O Filipe, quando vai pregar pro, pro cara lá da Rainha de Sabá, ele não pergunta se o cara tem algum vício, se o cara ele comete algum pecado grave. Você crê? Eu creio em Cristo. O que me impede de ser batizado? Nada, vamos ter água ali. Então, hoje, até mesmo o batismo, para você se tornar membro, vamos dizer assim, você tem que ser santo, você tem que ser perfeito aos olhos da igreja do CNPJ. E a gente percebe que no Novo Testamento, alguns casos não são assim. O que eu faço para me ser salvo? Crer no Senhor Jesus será salvo tudo a casa. Que talvez me parece que muitas dessas pessoas utilizando dessa cultura do medo é como se não é, na realidade, na minha opinião, muitas não são nem crentes, né? Mas é que não confiam que o próprio Espírito Santo pode mudar a pessoa. Exatamente, aí Então, tá. por exemplo, você pegar o Incredulidade. é porque você pega o vício mesmo. Quem liberta é Deus.
no tempo em que Deus achar que. Só que a pessoa, quando ela entende que ela está servindo agora a Jesus Cristo, ela entende que ela precisa dar o melhor dela e ser o melhor, lógico que a pessoa ela vai lutar contra o seu vício, vai se esforçar contra aquilo, Vai pedir confiando ajuda. que é exato, Só que confiando que daí é entra outro Deus que vai ponto. Só que mudar. daí um outro ponto que a gente acabei deixando pra trás, quando eu tava falando sobre conversar e confessar pecado uns aos outros, mais ou menos assim. E vocês hoje, têm confiança de falar das suas fraquezas pros seus pastores? Exatamente. Você acha que a sua, vamos dizer assim, a sua confissão ali, a sua conversa com o presbítero, com o evangelista, com o pastor, vai ficar só entre vocês dois hoje em dia? Porque entra naquilo que nós conversamos, porque hoje traz-se muito o que acontecia na época de Jesus. É o clube exclusivo, clube do Bolinha, o clube exclusivo que aceita as pessoas como eles acham que merecem, como se elas fossem merecedoras. E tudo aquilo que contrapõe o que eles não acham agradável, a tendência é afastar, não é? Exclui, afasta a pessoa. E aí cria-se essa ilusão de que realmente, como você falou, a igreja é um ambiente para as pessoas perfeitas. E aí, por exemplo, confessar os seus pecados uns aos outros, nós, o grupo da partilha, nós estudamos a carta de Tiago, e cara, é incrível como aquilo em muitas igrejas hoje não dá para ser aplicada. E isso causa, inclusive, burnout em homens de Deus que não têm mais a liberdade na sua igreja de confessar o seu pecado. Se eu não tenho a liberdade de chegar pro meu mano Wendel e falar, Wendel, eu tô com esse problema, eu tô com essa dificuldade, eu preciso de ajuda em oração e eu preciso que você me ajude. E eu não aceitar do Wendel a exortação e a correção, biblicamente falando, que ele vai me trazer, cara, se eu não tenho esse espaço dentro da minha comunidade, a igreja, na realidade, não é igreja. É só um clube. Um clube social onde cada um tem a sua panelinha e que E você tem você a mensalidade de 10% para pagar todo mês. exato. E você tem a sua máscara que você não se revela e as pessoas não sabem que você é de verdade. Aí, quando um grande pastor, como sai na mídia, estoura um divórcio ou que ele tá traindo a mulher há anos, frequentando bordéis há anos, a comunidade se escandaliza. Porque aquilo não sei se a gente. Eu creio, não. Eu tenho certeza que a gente está sendo bem claro no que nós estamos falando aqui. O problema das igrejas são as próprias pessoas que não são, muitas das vezes, convertidas ou não são tratadas como deveriam ser tratadas, não é? Confrontadas, né? Quando você fala tratada, Confrontado. pode deixar a margem pra. Ah, eu sou um bebê velozinho, eu tenho que ser bem mais melhor tratado. Não. Você tem que ser confrontado. O Evangelho de Exatamente. João, o Evangelho de João, eu falo que é o evangelho mais pessoal de todos. É onde tem mais conversa de Jesus com outra pessoa ali, um pessoal. E Jesus nunca foi, ai, tudo bem, eu te aceito. Não. Sempre foi confronto. Vai lá e busca seu marido. É isso aí. A, a Porque, gente tem. Wendel, porque fugir dos problemas não resolve nada, né? E Deus permite esses relacionamentos difíceis justamente para lapidar o nosso próprio caráter, certo? Perfeito. É dentro dessas. Quando você enfrenta uma. Às vezes, por exemplo, você está em uma cidade aí por motivos de trabalho, e no motivo você muda de congregação, né? Tem que mudar de igreja. E a igreja mais perto da sua casa, ela tem uma teologia diferente da sua, em questões secundárias, tá? Não em questões primárias, em questões secundárias. Então, o que eu falo questões secundárias? É escatologia. Jesus vem no meio da grande tribulação, vem depois, vem antes, secundário. Você tem que crer que ele vem. Se é no início, no meio, no fim, aí é com você e o que você entendeu a partir das escrituras. Mas aí eu vou deixar de congregar em uma congregação só porque a visão escatológica dele é diferente da minha? Ou eu estou acostumado com uma igreja mais assembleiana, mais Deus e amor, né? Que tem lá os grupos para louvar. E é a cidade onde eu vou congregar, a igreja mais perto de mim é uma church da vida, que é mais aberta, mas é crente, o pessoal prega o evangelho. Ah, não, mas o pastor não usa terno. Então, assim, existem coisas que servem para incomodar você, para que nós, pessoas,
meros membros da comunidade, entendam que Deus usa várias pessoas de várias formas, de diferentes maneiras, né? A multiforme sabedoria de Deus. Então você vai em um lugar pregar e o pastor, você vai num lugar congregar e o pastor tá de gola polo. Você vai em outro, o pastor tá de camiseta. Você vai no outro, tá de terno, tudo bonitinho lá. Cada um de um jeito. Você vai em um, tem um grupo de louvor. Você vai no outro, tem o círculo de oração, a mocidade, as crianças. Ah, muito bonito assim. Eu gosto mais assim. Tá bom você gostar mais assim. Mas não é porque você gosta mais assim que o outro que faz diferente deixa de ser igreja. Deixa de ser. Exatamente. Não é porque você gosta de um vinho que você não vai comprar porque ele tá em outro formato de garrafa. Se você não Pode gosta de servir. um vinho, mande o seu vinho por irmão Léo que eu tomo. Com certeza. Sim, essa questão de atrito, de confronto, gente, é necessária na igreja. São pessoas imperfeitas. Congregando, você vai ver Paulo discutindo com Pedro, você vai ver Paulo discutindo com. Paulo gostava de discutir, né? Você vai ver Paulo discutindo com Barnabé. Brigas, assim, coisa séria. Né? Tanto que Paulo e Barnabé discutiram tão severo, foi cada um para um lado. E você não vê o E Espírito Santo. Paulo teve a consciência mais tarde de falar, ó, os dois aí, pra quem não leu Atos ainda, os dois brigou por causa do jovem João Marcos, e no final, na última Sobrinho de carta a Barnabé. Timóteo, ele fala, ó, chama João Marcos pra mim porque ele é útil. É muito útil, é muito precioso para mim agora. Então, assim, há questões que fazem parte da igreja. Às vezes, o pastor precisa ser corrigido. O homem que Jesus olhou e falou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O homem que inaugura o reino dos céus, como a gente entende como igreja, foi o apóstolo Pedro, a primeira pregação em Atos 2. Depois na casa de Cornélio, que ele abre para todo mundo, ele é o porta-voz do evangelho ali, representando tanto judeus quanto gentios. Esse camarada precisou ser corrigido por Paulo por estar sendo tendencioso, por estar mais do lado, Hipócrita. sendo mais. Paulo, inclusive, chamando de hipócrita na frente de todo mundo. Mas pergunta para Paulo, mas Paulo, ele vai morar no céu para olhar para você? Você tá de brincadeira? Como é que ele vai? Ele só tá errado aqui agora, mas ele vai tomar vergonha na cara, vai se corrigir e ele vai morar no céu. E qual que é a E de você Pedro? vê, e você vê o Pedro aceitando essa correção, porque as suas duas cartas mostram muito bem isso. Exato. Então, assim, eu errei, vou regredir, Errei, pedir fui moleque, perdão mas eu vou corrigir. pro moleque e vou me corrigir. Olha, nós, seres humanos, nós pecamos. É inerente a quem nós somos depois da queda, infelizmente. Nós pecamos. A questão é como a gente trata pecado. A gente se vangloria do pecado ou a gente se arrepende, ou a gente se contrista por ele. A gente vai ser corrigido. É claro, existe N formas de correção, existem pessoas que não sabem corrigir no secreto, né? Paulo, por exemplo, ele chamava Pedro de canto e falou, Pedro, tem um negócio, né? Mas ele ficou tão indignado que soltou no meio da congregação inteira e ainda fez a questão de registrar para toda a história da comunidade cristã, para a gente ficar sabendo que ele deu uma prensa no apóstolo Pedro. É, só Então, que assim, ele não confessou qual que era o espinho na carne dele também. então, ele também não Ele falou, ficou né? quieto. Fica na dele. Quando foi a vez dele, ele falou assim: deixa eu deixar aqui entre linhas, mas não vou falar o que, que É, é. é A igual o polêmica João, aqui né? então? Então o apóstolo Paulo era tendencioso? Eu tô Então, brincando. A tendência dele pode era ser que sim, ele é obedecer. humano. Agora, toda a questão que a gente tem é que a gente precisa. Eu lembro, tem uma frase de Chesterton. Eu não vou citá-la corretamente, porque eu não lembro dela inteirinha, bonitinha. Mas eu vou aqui, eu acho Parafrasia. que parafrasear ela. Que ele diz o seguinte: que se nós lembrássemos sempre que nós estamos lidando com líderes humanos, com pecadores, a maioria das nossas frustrações não existiria. Cara, você está lidando com pessoa. Uma hora ele vai te abraçar, você não sabe como é que foi o dia dele, você não sabe o que que a mulher falou para ele durante o dia, você não sabe a tentação que ele passou durante o dia, você não sabe ou a tentação que ele passou e caiu durante o dia. A gente não sabe como é que tá sendo os dias das pessoas. Então, às vezes você tá esperando a pessoa acolhedora e a pessoa naquele momento ela não tá propícia a te acolher e ela meio que te escanteia ou te dá uma resposta atravessada, mas não seria da nossa parte falar, essa pessoa não é assim. O que está acontecendo com ela? Mas geralmente, quando a gente está precisando, a gente pensa assim:
Ah, não, quando eu precisei, fulano não estava disposto, mas às vezes ele não estava disposto mesmo. Era uma questão pessoal dele, ele não estava pronto para te receber. O que que aconteceu com ele para ele estar daquele jeito? Aí era a sua vez de se preocupar com ele. Pastor tá estranho, né? O líder de louvor tá esquisito. Ele tá respondendo a gente atravessado, ele não é assim. O que que tá acontecendo? Sabe, a falta de preocupação com o outro, a falta de zelo com o outro. Mas todo mundo tem que me entender. Quando eu não tô bem, quando eu dou uma resposta atravessada, todo mundo tem que saber que esse não é meu comportamento normal. Que tem alguma coisa fazendo, mas com o outro a gente não olha dessa mesma forma. E aqui, só para me encerrar, o atrito, essas batidas que nós damos uns nos outros aí muitas vezes, né? É como as escrituras dizem, é o ferro que vai ser usado para afiar o outro ferro. É assim que funciona. A gente vai se lapidando um ao outro. É melhor a gente ser corrigido entre nós, em amor, por mais que às vezes a correção seja um pouco desastrosa, do que a gente ser usado como exemplo ruim lá fora. Porque tem um exemplo bom e um exemplo ruim. É, como tem gente que fala, não, se for para ser crente igual Beltrano, eu nunca quero ser. Se for para ser crente igual fulano, jamais eu vou para a igreja. Porque são pessoas que são geralmente maus exemplos. Então é melhor a gente ser corrigido em casa, com amor e com zelo do Espírito Santo, do que ser exposto lá fora sem qualquer critério, sem qualquer possibilidade de melhoria, de aprimoramento. Porque na igreja a gente deve corrigir para que a pessoa se aperfeiçoe, e não para enxotá-la ou para humilhá-la, simplesmente. Muito top, muito bom. E aí, e aí só para reforçar aqui, a gente então cria-se aqui uma linha tênue, onde a gente precisa entender que a igreja de fato tem os seus problemas, né? Mas também existe aquela igreja que são chamadas igrejas tóxicas, que a gente precisa identificar também. Há uma linha tênue aqui. Talvez o problema somos nós. E que toda igreja vai ter as suas dificuldades e os seus problemas. Porque nós estamos falando de um lugar onde tem pessoas que são falhas, são humanas e têm as suas dificuldades. Isso aí, graças a Deus, a gente tá de acordo. E o que o Wendel falou parte de uma maturidade que também precisa ser construída, esse entendimento, né? Então se cria uma linha tênue. E aqui, voltando para aquela pessoa que também está sofrendo no ambiente onde ela está, para que ela faça essa avaliação também. Porque se todo lugar tem problema, o ser humano é falho em qualquer lugar, isso significa que eu tenho que engolir tudo calado? Também é uma questão, né? Então, aí se cria uma outra pergunta para a gente conversar aqui também, né? Qual a diferença entre conviver em uma igreja com pessoas falhas e estar preso em um ambiente tóxico, não é? E aí, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é que a diferença entre o atributo humano e o abuso espiritual, né, ô Ângelo? Exatamente. Aí é uma linha muito tênue, porque você pode. Uma coisa que eu ouvi uma vez, mudando um pouco de cristianismo para espiritismo, essa parte mais oculta, eu ouvi um exorcista uma vez falando, um exorcista católico, que muitas vezes a pessoa que é oprimida por um espírito maligno, ela não quer, ela sente vontade de se libertar, mas muitas vezes ela não quer porque ela se acostumou a ser oprimida, né? Ela não Faz quer. parte Então, da vida dela, né? isso faz parte da vida dela. Então, muitas vezes a pessoa dentro da igreja e faz parte. O abuso se tornou parte da vida dela, parte comum. E quando você vai falar assim, poxa, ô, você está sendo abusado, você está sendo humilhado, você não tem obrigação de fazer isso, Cristo não te chamou para fazer isso. Não, não. É minha obrigação sim. O meu pastor tem que honrar, eu tenho que honrar minha comunidade, eu tenho que honrar minha igreja, eu tenho que sacrificar meu marido, ou minha esposa, os meus filhos. Se eu não sacrificar, eu tô errada, eu tô em pecado. Não, não, não. Cristo já fez o sacrifício por você. Cristo já sacrificou. Viva. É, tem aquela briga, né? Se é it ou viva pelo caminho, né? Vá pelo caminho, né? Tem essa questão aí também, né? Algumas pessoas falam, né? Do id. E muitas vezes o id pelo caminho é viver. E você tem que ter maturidade também de saber que quem tá do seu lado, muitas vezes ali, ela não vai parar de ser abusada. Ela não quer. Então o que você tem que fazer é orar por ela. Porque se você já conversou e a pessoa não mudou, porque a mudança também tem que partir da pessoa. A pessoa tem que querer ser liberta.
A pessoa tem que querer vencer o vício, a pessoa tem que querer a liberdade. Porque Cristo oferece salvação, mas ele não te obriga a ser salvo. Ele te dá a opção. E muitas vezes a pessoa foi tão cauterizada a mente que ela esqueceu que ela tem essa opção. E se você, numa conversa, numa amizade, não consegue, ore por ela. Ore, jejuma, faça um propósito de oração. Coisa que eu não vejo hoje em dia na igreja fazer, ninguém fazer propósito de oração para o outro ser liberto. Muito difícil. Porque muitas vezes, não, igual você estava falando assim, um dia difícil, né? Um dia de fúria, como diz o filme da Sessão da Tarde, né? A pessoa não tem mais empatia pelo outro. Eu já conversei com aquela pessoa, não vou nem perder meu tempo orando mais por ela. Não vou perder meu tempo. Ela quer ser daquele jeito, ela vai ser daquele jeito. Só que É. também você tem que lembrar que cada um vai dar conta de si. E aí? Então, muitas vezes, se você está numa igreja tóxica, num ambiente tóxico, uma vez um velho sábio me disse: você tá vendo que o navio tá afundando? Você tem a opção de, se você sabe nadar, pular do navio, ou ficar e ensinar quem não sabe nadar a nadar. E aí? Não é verdade? Esse conselho aí eu lembro dele, hein? Então. E é interessante isso, né? Porque assim, eu ouvi de uma grande amiga que, que nós criamos, que a gente criou uma amizade muito interessante lá na Partilha, que é um nosso grupo de estudo online, e ela fala algo que eu acho interessante. Ela fala assim: esses espaços, principalmente esse espaço que nós estamos tendo aqui de conversa, onde a gente convida todas as pessoas que quiserem participar dessa conversa, ouça, né? Deixe os seus comentários, vai ser sempre de grande valia. Espaços como esse, ou como grupos de estudo online, não é para tirar as pessoas das suas igrejas de imediato, mas é fazer com que essas pessoas se tornem maduras e talvez a maturidade dessas pessoas ajude outras pessoas no lugar onde ela está. Né? Porque o intuito aqui, a gente falar de igreja, é fazer com que a pessoa identifique um ambiente tóxico, veja a possibilidade de ajudar as pessoas que ali estão ou de sair de lá. Porque como o Ou próprio reconhecer Wendel que falou, você é o errado. ou E reconhecer você que que você é precisa se errado. converter. Exato. Porque é que nem o Wendel falou, se for chegar ao ponto de sair, que seja aquele momento para preservar a sua fé, algo temporário para preservar a sua fé. Porque Escapa-te ambientes por tua tóxicos. vida. Exato, porque ambientes tóxicos existe? Lógico que existe. Existe autoridade abusiva, existe heresias que corrompem as Sagradas Escrituras, quando a gente falou aqui. Uma coisa que nós não comentamos, mas acontece muito, e nós aqui, nós três já presenciamos isso no ambiente em que a gente vive, igrejas que, por acaso, por exemplo, encobre pecados graves, encobre assédios, corrupções, escondem isso e ainda mata a pessoa que foi abusada ou sofreu alguma coisa com aquela lá, calma, ore, Deus vai consolar, só não escandaliza a igreja, calma. Sendo que às vezes chega a ser caso até de polícia no extremo, certo? Então tem como identificar uma igreja tóxica? Lógico que tem. A sua liderança é abusiva? Tome cuidado. A sua igreja tem trazido heresias ou está corrompendo o que as Sagradas Escrituras diz? Tome cuidado. A sua igreja normaliza pecados graves, normaliza, por exemplo, problemas inclusive que envolvam a polícia. Se a sua igreja faz isso, ela está envergonhando mais o evangelho do que revelando isso publicamente. Porque Exatamente. Não confunda heresia com corrente teológica, tá? Se você acha que é heresia Jesus vir no Isso final, é interessante, isso é entendeu? interessante. Por isso que é Igual. necessário, gente, vocês procurarem um grupo de estudo, um grupo sério de estudo das Sagradas Escrituras, pedir ajuda para pessoas que conheçam, tenham sede, vontade de aprender mais sobre as Sagradas Escrituras, para que você se torne maduro no ambiente onde você está. Isso é muito E aqui, sério. só reforçar essa questão de procurar, né? E procurar entender a teologia da onde você está. Se a sua igreja fornece, tem algum curso de teologia, faça lá mesmo, não tem problema. Mas entenda que todo curso de teologia realizado numa igreja,
ele vai ter a vertente da igreja como verdadeira. Dificilmente será explorado outras vertentes teológicas, tá? Então, numa igreja arminiana, você vai ter só a vertente arminiana e os calvinistas vão ser tratados como hereges. Na visão calvinista, geralmente os arminianos são tratados como hereges. É claro que tem igrejas que conseguem ponderar, mas na maioria das vezes não se pondera, tá? Na maioria das vezes não se pondera. Então, como o Ângelo falou, você vai ter que aprender a discernir entre o que é herético de visão teológica, tá? De interpretação de texto. É basicamente o seguinte: isso é prioritário, isso é prioridade? É prioridade. Se é prioridade, não tem conversa. Exemplo, tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ponto. Existe outro caminho além de Jesus? Não. É por meio de Cristo e acabou. A conversão é um convencimento que os homens na oratória fazem? Não, é através do Santo Espírito de Deus. Isso são pontos centrais. Tem que ser batizado nas águas, não sei, cada instituição vai definir a sua. Mas é extremamente necessário que a gente coloque e pontue essa busca teológica em vista, entendendo que se você faz na sua igreja, você vai ter sempre ali a teologia pendendo para o lado dela. E geralmente, quando você tenta trazer um ponto de vista diferente, você não é bem aceito, não, tá? Então fica aí um aviso para quem for fazer curso de teologia nas suas comunidades. E aí volta o conselho à simplicidade. Vocês servem a um Deus que é vivo. E ele é presente na nossa vida e na nossa existência. Pé- Quantas vezes a gente, em busca de conhecimento, esquece, né, o Wendel Anjo, de fazer o simples, que é pedir para que o Espírito Santo te ajude a entender as Sagradas Escrituras. Ou pedir para que Deus lhe guie no caminho da fé verdadeira. A gente não fala com Deus, mas fala com os teólogos, não é? Mas é interessante isso. E a nossa intenção aqui, a intenção do Ângelo, quando começou o canal Fé no Fone, creio eu, é trazer para vocês essa simplicidade do que é a palavra de Deus. Ao mesmo ponto em que ela é sincera, ela é profunda e ela nos incomoda e nos muda. Então, que seja uma fé viva, verdadeira, guiada pelo Espírito Santo. E siga esses conselhos que o Wendel deu mesmo. Você está numa denominação e quer estudar teologia, que comece o simples lá, o básico lá. Comece o simples lá, o básico lá. E depois você vai buscando mais sobre Deus, buscando mais, pedindo para que o Espírito Santo é, continue te guiando nisto, né? Continue te moldando, te guiando, te transformando, para que você consiga identificar, fazer esse diagnóstico. Porque a gente concorda aqui, eu acho que a gente concorda, que todo cristão precisa aprender a fazer esse diagnóstico. E ver quais são os problemas de uma igreja. Se o problema da igreja é algo que eu devo ajudar e curar, ou seja, ter paciência e crescer junto com a igreja, ou se é um ambiente tóxico que a estrutura inteira está contaminada e você caiu talvez num num alcaté de lobos, é alcaté, né, de lobos, né? Então a gente Alcaté. Lobo é o e é café. nesse exato ponto aqui que a gente gostaria de chegar. Vocês concordam comigo? Nesse diagnóstico. E aí, para quem achou que não teria a Bíblia, é agora que a gente começa realmente a fazer esse diagnóstico. E para quem não sabe, toda essa conversa aqui foi para a gente poder chegar a um ponto interessante: a fazer o diagnóstico e ser curado e levar cura. E nós aqui, nós três, escolhemos começar a falar um pouco da Bíblia nesse sentido de conversa, e vocês vão ter outras conversas sobre, mas já adiantando para vocês que nós vamos partir do ponto agora de identificar esses problemas da nossa igreja e na nossa vida e poder corrigi-los através da carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Mas eu acho que é basicamente isso, né, Wendel? É a gente aprender a fazer esse diagnóstico, se tornar cristãos mais maduros, né? E numa boa conversa, acho que a gente pode ser guiado a isso, né, Wendel? Antes do Wendel falar, eu acho que é bom também a gente indicar livro. O Léo pegou um livro aí no off-topic aí, indica o livro. Todo vídeo nós Legal. vamos indicar um livro. Eu quero indicar. Fala primeiro, Wendel, fale primeiro e eu já indico também um livro.
essa parte da conversa, do diálogo, né, ela é interessante para a gente compreender os riscos e a maturidade, ela vem justamente de você entender que você precisa do contato, da comunhão do outro, do próximo, né, para aprofundar o seu conhecimento. Muitas vezes a gente pode aprender na prática, mas geralmente na prática é mais doído, é mais difícil, é mais complicado. E quando você aprende por meio dos outros, então você elimina o caminho da dor, ou pelo menos diminui o processo da dor aí. Então eu acho que as pessoas aprendendo com quem já passou por isso, quem já tem experiência nessas circunstâncias, é, abreveia com muita cautela, abrevia com muita cautela o processo de aprendizado. Então a pessoa ela se desenvolve mais rápido, né? Então ela aprendendo, ela se livra de muita dor de cabeça, muito problema. Então eu acho que é muito oportuno essa conversa, esse diálogo com pessoas mais experientes e sábias. É isso aí, é isso aí. E é legal que a carta aos Coríntios, ela é bem interessante, né? E nós vamos entrar mais a fundo nela. As nossas conversas vão se intensificar nesse sentido, mas é interessante que ela puxa muito esses extremos, né? Que nós conversamos aqui sobre abusos, sobre liderança, sobre acobertamento de pecados, sobre como lidar com. Então, que as nossas conversas aqui, pela graça de Deus, se tornem um direcionamento para aquelas pessoas que querem também se tornar maduras e que a gente possa ser cada vez mais maduro na nossa fé. E aí, ó, para quem quiser uma indicação aí, na realidade, eu nem sei se eu deveria indicar, Ângelo, porque tem muitas pessoas que criticam um pouco esse livro, mas eu achei ele fantástico. Que é, tá dando para ver aí? Tá aparecendo tá aparecendo aí, ó. Agora sim, ficou bom, Ah, hein? Tá dando para ler? Ah, consegui pegar um ponto aqui. tá. Uma igreja chamada Tove, de Scott McKnight. Esse livro aqui, ele trata muito sobre o que nós estamos falando aqui, sobre igrejas tóxicas e como transformar um ambiente tóxico na palavra Tove, que significa transformar num ambiente bom. Uma igreja chamada boa, uma igreja boa. Então tá aí uma recomendação para vocês. É um livro fininho, é um mini livro. Uma semaninha aí, pegando o filme, vocês conseguem ler ele. Uma igreja chamada Tove, aí fica a indicação para quem quiser. Porque toda essa conversa mais foi uma introdução para essa carta mesmo. Sobre a identificar uma igreja tóxica, ao mesmo tempo que você precisa entender que você precisa ser um crente maduro. Talvez o problema do ambiente não é o ambiente, mas é você. Mas também possa ser que você esteja num ambiente tóxico. Então, que as nossas próximas conversas sejam direcionadas a isso. Amém, gente? Amém. É isso aí. Assim a gente finaliza nosso bate-papo aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, mande para quem você goste e que de fato, como eu disse no início dos vídeos, que essa conversa seja um canal de bênção na vida de vocês, que possa ser de fato um caminho para que vocês entendam mais sobre as Sagradas Escrituras através de um diálogo aberto, um bate-papo. Vocês perceberam que aqui a gente falou muito sobre teologia, sobre Bíblia, mas num ambiente de conversa. E é assim que tem que ser. Amém? A gente sempre tentando manter esse padrão Bíblia, teologia e simplicidade em comunicar as verdades das Escrituras, né? E o pessoal que está procurando igreja aí, ou que desanimou, gente, você está congregando com pessoas, sempre vai ter problemas. Você vai ter que aprender a tolerar uns problemas, né? Escolher uma igreja que você... Porque a questão da congregação é justamente você servir ao outro e não só ser servido. Né? Você não está procurando a sua igreja, você não está procurando uma versão sua, você está procurando a versão de Jesus. E em Jesus a gente vai ser lapidado sempre. Amém, gente. Amém.